Bom dia, gente, beleza? Bom dia, professor. Joia. Gente, mais uma aula, passa tão rápido, né? Nossa Senhora, está acabando já. Terça-feira é o último encontro. Hoje a gente vai estudar exame de corpo de delito e vai ser uma aula breve para que vocês possam se concentrar na atividade, ok? Sei que muitos trabalham, muitos têm esse horário para fazer atividade, então vai ser uma aula breve, até porque na segunda, no sábado, melhor dizendo, a gente vai voltar a tratar desse assunto conversando com o perito da Politec, que é nosso convidado para a aula de sábado. Vai ser muito interessante falar sobre cadeia de custódia, como uma novidade no nosso ordenamento. Então, hoje eu vou falar de perícia, de perito, mas saibam que a minha visão é totalmente legal do assunto, né? Porque está previsto em lei. Né? A experiência prática nesse assunto eu não tenho, né? A atuação do perito é muito ímpar. Dois recados antes de... Um recado, melhor dizendo, antes de começar a aula. Ontem eu fui ver a questão que o Leandro levantou. Há uma discussão a respeito desta previsão, porque na lei de abuso de autoridade realmente diz que cumprir um mandado de abuso mandado de busca e apreensão entre 21 e 5 horas da manhã é abuso de autoridade. Aí passaram a discutir, então, se o ordenamento jurídico sedimentou que o dia, a título de cumprimento de mandado, seria até as 20h59. Tem gente que diz que sim, mas tem doutrina que diz que não, né? Que é um absurdo admitir que 8 horas da noite seja considerado dia. Então, há critérios que envolvem até a questão da luminosidade solar, do pôr do sol, como o mais viável para utilizar esse conceito de dia. Então, fica a discussão que deve avançar aí nos próximos anos. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou falar, então, sobre o nosso tema de hoje. Tema interessante. Vamos lá. Qualquer dúvida, é só perguntar. Então, a gente está estudando provas em espécie. A aula de hoje a gente vai começar conceituando o que é perícia, tá? Dentro do contexto de prova pericial. O que é perícia, gente? É o trabalho técnico levado a efeito, ou seja, realizado por pessoa que disponha de habilidade ou destacado conhecimento em relação a determinada matéria. Uma perícia que se destaca no processo penal é o exame de corpo de delito. Mas o que será que é esse exame de corpo de delito? A gente já vai ver e vai até retirar algumas ideias assim limitadas que a gente tem desse assunto. Então, por que essa noção, essa necessidade de ter um perito no processo penal? O juiz, por várias vezes, ele só pode alcançar a verdade que se busca no processo socorrendo-se a prova pericial. E por mais experiente, culto que seja o juiz, ele não detém conhecimento sobre toda e qualquer matéria, todo e qualquer tema, gente. Ele tem um conhecimento jurídico. Né? Então, é esse o fundamento da perícia, a falta de um conhecimento específico do juiz a respeito de determinadas matérias. Médica, farmacêutica, contábil, ambiental, né? Eis a necessidade do perito por várias vezes no processo penal. Né? Então, o caminho da necessidade do perito está aí. Deixa eu ver se alguém... Perguntando aqui qual é o tema, vou escrever aqui. Prova pericial, exame de corpo de delito. Então, a ideia inicial é essa. A perícia é necessária porque o juiz não detém conhecimento a respeito de
todo e qualquer assunto. E muitas vezes outras matérias alheias jurídicas são necessárias para o seu decidir. Na verdade, quantas e quantas vezes a gente vê isso aí assistindo os noticiários, as séries de televisão, até quando a gente pensa num homicídio, a causa da morte não é necessária? O juiz sabe averiguar a causa da morte, gente? Lógico que não. Precisa de um médico que trabalha lá na Politec para averiguar essa causa da morte. Né? Isso daí acontece muito, a atuação do perito no processo penal. E o que vem a ser exame de corpo de delito? Vamos conceituar essa expressão. Primeiro, a gente conceitua o que é o corpo de delito. É o conjunto de vestígios materiais deixados pela infração penal. É a materialidade do crime. Você é o corpo, então, no homicídio? Pode ser. Então, a gente aqui retira uma falsa impressão que a gente tem de que corpo de delito é só um corpo num homicídio. Não. Uma lesão corporal, por exemplo, um olho roxo é o corpo de delito. A janela arrombada é um corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é a perícia, né? É uma espécie de perícia que tem por objeto, tem como finalidade, um exame nos vestígios deixados pelo crime. Então, é a perícia que recai sobre o corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito que a vítima vai ser submetida, a vítima sofreu uma agressão, é uma perícia no seu corpo, nos locais, para constatar onde que foi objeto de agressão. Então, quando a gente utiliza essa expressão exame de corpo de delito, Chapolin Colorado dizia corpo de delito, vocês lembram? São muito novos para isso, só o pessoal mais velho lembra. O exame de corpo de delito é um exame que recai sobre os vestígios deixados pelo crime. Tá? Então, muito atrelado ao homicídio, mas pode ser outro tipo de exame. Tá? Então, a gente parte desse pressuposto, pode ser outro tipo de corpo de delito, como, por exemplo, uma lesão corporal. Tá? É obrigatório realizar o exame de corpo de delito? Para a gente identificar se é obrigatório realizar um exame de corpo de delito, temos que averiguar se o crime deixa ou não vestígios, gente. A doutrina costuma dizer que se chama crimes não transeuntes, ou essas outras expressões sinônimas, as infrações penais que deixam vestígios. Então, nas infrações penais que deixam vestígios, chamadas de crimes não transeuntes, é obrigatório o exame de corpo de delito. Qual é uma infração penal que deixa vestígios, gente? Olha, um estupro, uma lesão corporal, um homicídio. Neste caso, são infrações onde o exame de corpo de delito é obrigatório, por deixar vestígios. E quais são exemplos de infrações penais que não deixam vestígios, aqui chamado pela doutrina de crimes transeuntes? É só a gente pensar, gente, em infrações penais praticadas de modo verbal. Injuriei verbalmente alguém, desacatei um policial. Cadê o vestígio disso? Onde o perito vai atuar? Não tem como. Então, em exames de corpo de delito não acontecem em crimes transeuntes que não deixam vestígios. Percebam, então, que eu estou utilizando a modalidade verbal, porque pode ter uma injúria por escrito também. E é necessário uma perícia para averiguar se realmente foi a pessoa que escreveu algo nesse sentido. Mas, na modalidade verbal, o exame de corpo de delito não acontece. É dispensável. É o que diz lá no artigo 158 do CPP, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Daqui a pouco eu falo o que é exame de corpo de delito direto e indireto, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: então, quando deixa vestígios, quando é o que a gente chama de crime não transeunte, o exame de corpo de delito é indispensável, ou seja, obrigatório. Então, vamos ler agora a contrário senso.
Em sentido contrário, quando não deixar vestígios, aí o exame de corpo de delito é dispensável. Olha a parte final desse artigo 158. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Olha que interessante isso. E é a observação que eu faço abaixo. A confissão do acusado, que um dia eu contei para vocês que lá atrás, décadas atrás, já foi tratada como rainha das provas, a mera confusão, a confissão do acusado, não serve como medida, ato, prova que vai constatar a materialidade do crime. A lei não admite que o exame de corpo de delito, quando a infração deixa vestígio, seja suprida exclusivamente pela confissão do acusado. Porque hoje em dia, inclusive, a confissão é considerada uma prova frágil. Ela é insuficiente, ela tem que ser analisada com todo o conjunto probatório. Então, mais ou menos o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Lá na delegacia, o sujeito confessou, falou, peraí, acabou então, galera, não precisa mais fazer exame de corpo de delito, nada. O cara já confessou, vambora. Não. A confissão vai ser importante para a autoria delitiva. Mas para a materialidade delitiva, para demonstrar a ocorrência do crime, se este deixa vestígio, tem que ter o exame de corpo de delito. Bastante interessante isso. Como eu falei para vocês, esse próprio trecho do artigo fala da exame de corpo de delito direto ou indireto. O que é isso? O direto é aquele que recai diretamente sobre o corpo de delito. O perito fazendo a perícia no meu olho roxo, na minha lesão corporal. E o exame de corpo de delito indireto é o que é utilizado meios subsidiários, pois o corpo de delito não mais existe para ser objeto do exame. Por exemplo, sofri uma agressão há meses. No momento da agressão, não procurei a delegacia, então não foi feito exame de corpo de delito. Mas meses depois, ainda coloquei meses para a gente não pensar em prazo prescricional, nada, resolvi noticiar a agressão. Eu posso utilizar como demonstração da materialidade dessa declaração, e vai ser o que a doutrina chama de exame de corpo de delito indireto, o prontuário médico da época dos fatos, em razão de ter procurado o hospital. Então, olha que interessante isso que a doutrina traz e a legislação traz a respeito do exame de corpo de delito indireto. Antes de abrir espaço para vocês, ver se vocês têm alguma pergunta, porque isso é bastante interessante, só tem uma observação aqui, ó. Na falta de exame de corpo de delito, direto ou indireto, o que fazer? O que fazer? É homicídio. É homicídio. Não achou o corpo. Cabe aquela expressão não há corpo, não há crime? Não, não cabe. Não cabe. Nunca mais, se um dia vocês já disseram isso, nunca mais digam. Porque o CPP traz uma saída para esse cenário. E a saída é uma prova que a gente estudou ontem. Ontem. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Joacir, a prova testemunhal, sim, não é a confissão, tá? É a prova testemunhal. E o interessante aqui é o seguinte, se você lembrar do caso do Bruno, do goleiro. O Bruno foi condenado pela morte da Elisa Samúdio, mas nunca acharam o corpo da Elisa Samúdio. Então, não teve o exame de corpo de delito. O Joacir, então, como ele foi condenado se não tinha a materialidade do crime, ele tinha que ser absolvido? A resposta está aqui. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Uma testemunha lá, inclusive, foi indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, que foi o primo dele, não sei se vocês lembram da história, que testemunhou em favor da acusação, relatando todos os fatos ocorridos. Alguma pergunta, pessoal? Interessante isso, hein? Então... Ô, professor, então quer dizer que se uma pessoa... Vê se eu estou na linha de raciocínio certa aqui. Se uma pessoa ela é agredida fisicamente, ela não denuncia, aí ela vai, passa um tempo, ela resolve denunciar e não tem
os vestígios da agressão, quer dizer, então, que se ela tiver só uma testemunha, isso já conta. Olha só o que ela diz. Desaparecido, vamos ler aqui o artigo. Olha o que o artigo. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Quando você fala assim, ó, uma testemunha só conta, tem que ser uma testemunha que é indispensável àquela narrativa, né? Que Uma ela testemunha participou no caso. ocular, testemunha ocular que participou do fato, pode contar, mas antes disso ainda é melhor, como eu li na sequência, né? É melhor a pessoa averiguar se ela procurou o hospital, se ficou algum prontuário médico, né? Essa ideia da testemunha é subsidiária, ou seja, é só se não tem nada. E costuma estar atrelado a situações onde a preocupação do legislador aqui foi essas situações de quando não acha o corpo, entendeu? Ah, tá. Mas eu não acho que esteja incorreto o seu raciocínio. Mas eu acho que, antes de tudo, se a pessoa quer que o agressor seja condenado, ela tem que procurar. Né? Se for uma agressão mesmo, ela deve provavelmente ter ido no médico, procurar esses meios documentais para provar, ajudar na prova da materialidade. Até porque também pode se passar um tempo, né, da agressão, vamos dizer assim, a pessoa, ou às vezes nem ocorreu também, né, e a pessoa acabar inventando alguma coisa para prejudicar alguém. Então, a gente não está aqui legitimando a Sim, denunciação caluniosa. eu entendi o que o senhor está falando. Mas é importante você falar isso mesmo, porque a gente não está aqui legitimando a denunciação caluniosa, até porque se ao final ficar demonstrado isso, quem vai responder a crime é quem noticiou o fato inverídico. Né? Entendi. Obrigada. Nada. Então é interessante isso, tá? Então, vocês têm aqui, no artigo 167 do CPP, o caminho para desconstruir essa ideia de que não há corpo, não há crime. Prioridade na realização do exame. O artigo 158, parágrafo único, diz que dar-se-á prioridade a exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá ok? Então, nessas hipóteses, há prioridade na realização do exame. Vou falar, então, agora um pouco do perito, gente. Igual eu falei para vocês, nós teremos sábado a visita virtual de um perito da Politec aqui do Mato Grosso. Perito é uma pessoa que possui uma formação especializada e que traz os seus conhecimentos aos autos, auxiliando o delegado e o juiz na descoberta dos fatos, na valoração dos elementos colhidos, das provas. Daqui a pouco a gente vai ler o parágrafo 1º e 2º do artigo 159. Existe uma diferença importante a respeito de um perito que é oficial e o perito que não é oficial, gente. E a gente constrói, com base nisso, uma tabela aqui para vocês. Quem é o perito oficial? É o funcionário público de carreira, o servidor público que prestou concurso para a Politec e passou. Né? Ele realiza perícias determinadas pela autoridade policial ou pelo juiz da causa. É aquele que a gente vê nas fotos quando tem, infelizmente, um acidente de trânsito, está lá fazendo as necessárias perícias, lá acompanhando o ocorrido. Para a assinatura de um laudo pericial, quando nós estamos lidando com o perito oficial, basta um, tá? E ele, logicamente, tem que ser portador de curso superior. A gente vê lá, inclusive, o Júnior, que vai estar aí sábado com a gente, ele é farmacêutico. E por ser perito oficial, concursado, tomou posse no concurso, ele não precisa prestar compromisso a cada perícia realizada, tá? E já é o ônus dele, né? O encargo público dele. Em contrapartida, existe o que a gente chama de perito não oficial. É o perito ad hoc, gente, que é nomeado pelo juiz ou pelo delegado para realizar determinada polícia. Caso não haja peritos oficiais com expertise em determinada matéria, será subsidiariamente escolhido peritos não oficiais, né?
Por exemplo, seja necessário uma análise de um crime ambiental. Ninguém, né, não tem perito oficial ou os peritos oficiais lá não são atuantes nessa área, não tem essa especialidade. Então, vamos nomear peritos não oficiais. E aqui, gente, para perícia não oficial, é preciso 2, tá? 2 peritos não oficiais para confecção do laudo pericial. Também devem ser portadores de diploma de curso superior e eles, como são nomeados ad hoc, né, nomeados para o ato, devem prestar compromisso a cada perícia que são nomeados. Vamos ler o parágrafo 1º e 2º que fala dos peritos. Artigo 159, parágrafo 1º e 2º. Vamos lá. O caput, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Então, a gente tem aqui, com base nessa tabela, a diferença entre o perito oficial e o perito não oficial. Mas existe um outro sujeito que é interessante que vocês saibam que existe, que é o assistente técnico. Assistente técnico é um auxiliar das partes, dotado de conhecimento técnico ou científico, que traz ao processo informações especializadas relacionadas ao objeto da perícia. Olha que trecho importante esse. O assistente técnico é o auxiliar das partes. Ele não é o auxiliar do juiz, não é alguém que foi nomeado pelo juiz, não é alguém concursado como perito, não. É alguém que a parte contratou. Quem costuma contratar o assistente técnico, gente, é a defesa, para desconstruir laudos periciais realizados por peritos oficiais. E um grande exemplo de assistente técnico, quem é mais velho não, né? Quem tem acima dos seus 30 anos aí vai lembrar, foi até eu lembro que ele era oriental, não lembro o nome dele, que atuou no caso da Isabela Nardoni. Né? Ficou diagnosticado pela perícia que houve um rompimento da corda, que ninguém agressou, adentrou o local, e a família Nardoni contratou um assistente técnico para dizer não. Teve alguém que adentrou, não tinha como cortar ali onde a Isabela caiu. Então, percebam que é uma atuação parcial, né? Ele não é imparcial. Ele está sendo pago para abalar a credibilidade da prova pericial. Vamos ler o parágrafo 3º, 4º e 5º sobre o assistente técnico. É bem legal isso aqui. Serão facultados ao MP, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação do assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo a parte intimada dessa decisão. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes contra a perícia requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem aos quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, indicar assistente técnico que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência, quando a gente vê lá nos filmes da vida também, um assistente técnico trazendo uma versão que, numa audiência que condiz com o que a defesa ou a acusação quer aplicar. Mas, normalmente, é a defesa que contrata assistente técnico. Pode falar, Edgar. Ô, professor, bom dia. Não, que você entrou nessa área aí, e eu estou fazendo um curso de perito, grafotécnico e de grafoscopia. É bem interessante. Que bom. É uma área bastante interessante. Inclusive, tem pós-graduação que gente do direito faz
que envolve perícia, né? E eu acho que é algo que até para quem é advogado, assim, ter conhecimentos sobre esse assunto é bem legal mesmo. Com base no que eu falei, e da leitura dos artigos, tem um trecho lá do parágrafo 4º que fala que a atuação do assistente técnico é admitida pelo juiz e após a conclusão dos exames feitos pelo perito. Existe uma discussão se que, com base nesse artigo, o assistente técnico só poderia atuar na fase judicial, não poderia atuar na fase de investigação. Acontece que o juiz das garantias passou a prever, entre as atuações do juiz das garantias, o deferimento, a admissão de um assistente técnico. E a gente já estudou e a gente sabe que o juiz das garantias atua nessa primeira fase, a fase de investigação. Então surge um impasse. A lei anticrime que trouxe o juiz das garantias para dentro do CPP passou a permitir a atuação do assistente técnico na fase pré-processual? Para mim, sim, porque o juiz das garantias atua nessa fase. Então, se ele admite, quer dizer que desde a fase de investigação, o assistente técnico pode atuar. E para mim é o correto. É na fase de investigação, inclusive, que é o mais importante, que é o momento onde está tendo a coleta dos elementos. Acontece, gente, que, como eu sempre volto nessa tecla, o juiz das garantias está com a suspensão, está com a eficácia suspensa. Então, em razão da suspensão da eficácia do juiz das garantias, volta-se ao entendimento de que o assistente técnico só pode atuar na fase judicial em razão dessa parte aqui, ó, do CPP, ó. Esse trecho aqui que diz aqui, ó, no parágrafo 4º, quer ver? Não, no parágrafo 5º, ó, o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz. Então, enquanto o juiz das garantias não efetivamente passar a ser executado a sua função, esse juiz aqui só pode ser o juiz que atua durante o processo. Então, fica prejudicada a atuação do assistente técnico na fase pré-processual. Eu trago aqui para vocês uma tabelinha também, diferenciando assistente técnico de perito. É bem legal essa tabela. O assistente técnico, como eu disse, ele é auxiliar das partes. É contratado pelas partes. O perito auxilia o juízo, né? Auxilia o juízo. É concursado ou nomeado pelo juízo. A atuação do assistente técnico é parcial. Ele vai ser contratado para emitir um laudo em favor de quem o contratou. O perito, ele tem um dever de imparcialidade. Ele atua de modo imparcial. Outro ponto interessante, o assistente técnico não é considerado funcionário público para fins penais. Então, ele não comete um crime de falsa perícia se, porventura, ele falsificar um documento. Ele responderá pelo crime de falsidade ideológica. Já o perito, seja ele oficial ou não, enquanto ele está exercendo o seu ônus, ele é considerado funcionário público. Aí tem um tipo penal específico para ele, que é a falsa perícia. E, como eu fiz, tem até um asterisco aqui, o assistente técnico só é admitido durante o curso do processo, pelo que eu acabei de dizer, e o perito é admitido, atua desde a fase pré-processual. Essas duas tabelinhas, tanto essa quanto essa, é bem interessante, não só para a prática, mas especialmente para provas de concurso público. O pessoal gosta de misturar essas informações. Esse PowerPoint já está disponível para vocês no Cigarro. Gente, o que é a perícia complexa? Olha o que o artigo 159, parágrafo 7º traz. Tratando-se de perícia complexa, onde abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poderá-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. A gente sabe que o caso penal pode ser um caso simples ou complexo. Imagina um caso complexo envolvendo um crime em região de garimpo, que precisa não só um perito formado em química, para analisar o mercúrio lá daquela região, se for utilizado o mercúrio naquela região, como também precisa de um perito
para desvendar aquele caso na área ambiental. Então, é admitido, excepcionalmente, em perícias complexas, a utilização de mais de um perito e automaticamente que as partes indiquem mais de um assistente técnico. Do trabalho dos peritos, gente, é confeccionado o laudo pericial. Então, o laudo pericial é o documento em que se materializa de modo escrito o que o perito fez. É a conclusão da perícia, é a resposta aos quesitos que foram apresentados pelas partes. Quesitos, na verdade, são as perguntas. E nele, ao final, existe lá a identificação e a assinatura do perito. Aqui o artigo 160 diz que os peritos elaborarão o laudo pericial, onde se descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão os quesitos formulados. O laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias e podendo este ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Um laudo pericial que se destaca, gente, é o da lei de drogas. Por quê? Vocês já podem ter visto isso daqui. Numa situação de prisão em flagrante, onde é pego lá no caminhão a droga, os próprios policiais, olha que interessante, os próprios policiais, para lavrar a prisão em flagrante do sujeito, fazem um documento simples, um laudo preliminar. O que significa esse laudo preliminar? Que constata-se, a princípio, que provavelmente aquilo é uma droga. Aquilo é cocaína. Aquilo ali é maconha. Essa constatação é necessária para a própria prisão em flagrante do sujeito. Acontece que, para que o processo penal tramite, é necessário o laudo definitivo. Então, em casos de drogas, é um laudo preliminar de início e um laudo definitivo. E esse laudo definitivo tem que ser respeitado a assinatura, a confecção dele com base em um perito oficial, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, a lei de drogas exige um laudo preliminar para prisão em flagrante e também, depois, a confecção de um laudo definitivo. Alguma pergunta até agora? Vou ver aqui no chat. Uma outra preocupação que o CPP teve foi em relação à divergência entre os peritos. Se acontecer uma divergência entre os peritos, gente, se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade mandará proceder a novo exame por outros peritos. Olha, muita calma. Primeiro, se for perito oficial, basta um. Então, não vai ter divergência. Então, a gente pode atrelar esta divergência aos peritos não oficiais, porque ali são 2, número par. Então, existem 2 peritos não oficiais. Cada um deu declarações e respostas de um jeito, divergentes. O que terá que ser feito? A nomeação de um terceiro perito. Mas a lei ainda se preocupou desse terceiro perito chegar e divergir dos outros 2. O que vai acontecer? Um novo exame do zero, com novos peritos, nesse caso, não oficiais. Então, o artigo 180 transmite para a gente uma saída no caso de divergência entre os peritos. Sistema de apreciação dos laudos periciais. Ora, como será que o juiz analisa o laudo pericial? Será que ele está vinculado ao laudo pericial? Vamos dar uma olhada. Existe um sistema chamado vinculatório que diz que o juiz é vinculado ao laudo. Ele não é livre para decidir, formar sua convicção. Ele tem que simplesmente adotar o que o laudo pericial diz. Por mais que lá no começo eu tenha dito que o juiz não tenha expertise sobre tudo, não é esse sistema que adotamos.
Porque aqui a gente também tem que compreender que o laudo pericial, o exame de corpo de delito, tem que ser confrontado com as demais provas. Em razão disso, adota-se no país o sistema liberatório, no qual o juiz pode aceitar ou rejeitar o laudo, inclusive determinar a realização de nova perícia. É o adotado pelo CPP. Olha o que diz o artigo 182 do CPP. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. É o que diz o artigo 182 do Código de Processo Penal. Alguma pergunta? Professor, Olá. eu tenho uma. O laudo médico, ele supre o laudo pericial em determinadas situações ou não? Pode suprir naquele contexto do exame de corpo de delito indireto. Eu citei o exame de prontuário médico, né? Porque o prontuário médico remete à época dos fatos, né? Eles vão procurar lá no arquivo. Eu acho o prontuário médico dá mais credibilidade. Agora, o laudo médico, onde o médico vai escrever, vai colocar a data de hoje, provavelmente, dizendo o que aconteceu com você lá atrás, pode ser válido, mas eu acho que tem que ser acompanhado de algum tipo de exame que foi feito à época do ocorrido, entendeu? Porque o médico pode depois arcar com isso que ele está dizendo, né? Ele não fez nenhum exame para se prestigiar, não tem lá nada que prove que aquela pessoa esteve lá machucada, algum tipo de violação à sua dignidade sexual, prescrição de remédios, entendeu, né, Thiago? Então, junto com o laudo, algo que remeta à época dos fatos. Não, entendi. Valeu. Mais alguém? Então, esse assunto, a gente deu essa visão geral, e no sábado a gente vai trabalhar essa ideia de funções dos peritos, função do perito, e um outro assunto que tem junto a esses artigos, que é a cadeia de custódia, né, que é o cuidado relacionado aos vestígios do crime. Nós vamos trabalhar isso numa entrevista, conversa com o Júnior, que é perito da Politécnica. Muito mais propriedade que eu para tratar do assunto. Então, reforçando, no sábado teremos esse momento e aqueles outros momentos que estão lá no quadro de aviso. E como eu falei, ia fazer hoje um pouco mais curto para vocês se dedicarem aí o resto da manhã para responder as duas perguntas. Tá ok? No mais, é agradecer e desejar um bom dia a todos. Professor. Falou, professor. Até amanhã. Pode falar. A prova do senhor vai ser no final de semana, né? O senhor falou, né? Vou deixar para deixar a última, né? Para entregar na segunda. Deixa eu falar uma coisa. Recebi já 3 gravações do grupo do pessoal da noite, né? Espero que vocês estejam gravando também aí. Ainda não recebi nenhuma da turma da manhã, tá? Ah, tá. É até sábado. É até sábado. O nosso ficou combinado para amanhã. Hoje é por causa que tinha prova, então amanhã a gente vai fazer a gravação e já vai passar. Valeu, professor. Beleza. No nosso grupo. E assim, Nosso grupo também, professor, a gente agendou para gravar amanhã, tá? Combinado. Valeu, gente. Ali Obrigado. você não ia deixar 2 Até tentativas lá naquela prova ali? Você não ia deixar 2 tentativas? Não falei em nenhum momento. Discursiva, por que ter 2 tentativas? Uma para imprimir ela e outra depois para responder. Nada, tem 4 horas de duração. Tem 4 horas? Ah, então aí tá legal. Aí também, né, velho? Eu nem abri hoje de manhã, porque eu falei, eu vou perguntar para ele, porque... 4 horas, pode ficar tranquilo. Ah, então tá. Beleza. Então Falou. tá, abração, José. Tchau. Bom dia. Bom dia.